salvação. Autor Arcádio Sierra Dias, o crente carnal. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, desta forma: porque a palavra da cruz é loucura aos que se perdem, mas aos que se salvam, isto é, a nós, é poder de Deus. Este versículo se refere aos incrédulos, mas em algo também se pode aplicar aos crentes carnais. A palavra da cruz, o Evangelho, é uma loucura para a humanidade não regenerada, devido a que sua mente está submergida nas trevas da ignorância, a superstição e o engano. É tudo que o inimigo lança sobre nossa mente. A sabedoria do mundo não pode nem sequer mais ou menos vislumbrar a obra de Deus a favor dos homens. A palavra da cruz é a sabedoria de Deus. Elas estão inteiramente relacionadas com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ainda no cristão carnal, o autêntico Evangelho, o que enfatiza a cruz de Cristo, não é bem compreendido. Porque há duas maneiras de andar do povo cristão. Uma é carnal, que não diferencia do incrédulo, e a outra é espiritual. Falemos agora do cristão carnal. Por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 4, as Escrituras fazem a diferença entre andar na carne e andar no Espírito, quando diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos conforme a carne, senão conforme o Espírito. Logo os versículos seguintes enfatizam essa diferença. Leiamos. Romanos capítulo 8, versos 5 a 8. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam para as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Louvado seja Deus. A palavra carne no Antigo Testamento é basar. Em hebraico e no Novo Testamento é sarx, em grego. O cristão carnal às vezes não se diferencia muito do homem natural, o almático, pois o crente carnal não tem alcançado maturidade nem submissão plena a Cristo. É com frequência dominado ainda por sua natureza carnal, porque participa do caráter da carne, disse Paulo aos irmãos coríntios, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 4. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais,
como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Um crente carnal não tem a capacidade para desfrutar e experimentar plenamente a vida do Senhor em nós. Hoje, muitos cristãos atribuem ao Espírito o que na realidade é apenas da alma. Há muita confusão sobre isso. Louvado seja Deus. Há muita situação. Uma coisa, louvado seja Deus, é receber os dons do Espírito, sem que necessariamente haja crescimento espiritual. E outra é viver e expressar o fruto do Espírito, como está em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. O que já supõe uma maturidade espiritual no crente. Os coríntios, como bons gregos, se interessavam pela sabedoria humana e não havia passado a desejar alimentar-se da sabedoria de Deus. Os coríntios haviam sido ensinados, mas não alimentados, pois o alimento se relaciona com a vida e o ensinamento com o mero conhecimento. Às vezes, costumamos pedir ao Senhor mais conhecimento das coisas e muita sabedoria, e até chegamos a pedir que possamos ter a mente dele, mas o que faríamos com esse conhecimento se ele não habita em sua plenitude em seu coração? Empregaríamos esse conhecimento com nossas habilidades e mesquinhez naturais, sem que haja passado pelo processo da cruz? É de se pensar. Empregaríamos esse conhecimento com os nossos sentidos extraviados pelas artimanhas do diabo? Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgens pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que é conhecer o Senhor? Conhecer ao Senhor é mais do que conhecimento do que fez em sua encarnação, em seu ministério terreno, em sua cruz. Conhecer ao Senhor envolve conhecê-lo intimamente, conhecer o que Ele pensa, conhecer seu coração, conhecer seus segredos, suas intimidades. Oh, glórias! Para que isso ocorra, devemos entender a seu chamado, andar com Ele e ter íntima comunhão com Ele, ser seu amigo, como diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Louvado seja Deus.